Olá, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje, quero falar sobre a origem do pecado. Muitas pessoas têm as suas próprias conclusões, principalmente os o pecado se originou, uns falam que foi no Éden com Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus e ali ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Outros mais que o pecado se originou ainda com um anjo que transgrediu a sua postura angelical e fez com que o homem pecasse. Então, se essa segunda teoria estiver correta, então o pecado não se originou no Éden. Mas ainda tem uma terceira teoria que tanto o pecado de um anjo que deixou a sua postura angelical, digamos assim, e desobedeceu a Deus, e o homem que Deus criou no Éden, Adão, os dois tenham originado o pecado no mesmo instante ali no Éden. Essa teoria ela é mais pessoal minha. Quem está ouvindo vem do antigo nome do nosso adversário, do diabo, fala que a origem da rebelião dele foi nos céus. E chamam ele de querubim ungido, perfeitos, o mais belo de todos os anjos, por causa de uma passagem lá em Ezequiel 28, no capítulo 28 de Ezequiel, e também no capítulo 14 de Isaías. Mas muitos teólogos afirmam que aquelas passagens não é referente a anjos e nem a Satanás. Maioria esmagadora dos evangélicos tem essas passagens como revelação paralela, que fala de realmente, começa falando, porque diz: tu eras querubim ungido, te estabeleci no Monte Santo de Deus. Fala do jardim do Éden, de perfeição que não existe aqui no mundo. Isaías 14 diz que assim como caíste do céu, tu, ó estrela da manhã, né? Diz que caí aqui da terra em um estado mais inferior. Essas duas expor a minha própria opinião pessoal. Eu tenho que passar aquilo com responsabilidade para os que vão me ouvir. Então existe esse tipo de teoria. A origem do pecado, nós sabemos pela Bíblia que ela se deu em Adão. Não foi em um anjo. Apesar de Adão, nem Adão não foi enganado pelo anjo. Ele foi enganado por sua companheira Eva. Eva que foi enganada pela serpente. Quando Eva foi enganada pela serpente, ela enganou Adão. Mas ali também dá-se a entender que a serpente ela estava sendo usada. A Bíblia nos revela através de passagens bíblicas que estava sendo usada por uma entidade espiritual. Mas a origem do pecado que eu vos quero falar, e o texto bíblico, porque já citei bastante textos da Bíblia sem ler, mas vamos ler para nos basear em um texto da Bíblia. Jesus,
que se encontra no capítulo 5, no versículo de número 12. O título diz: A morte veio por Adão, a vida por meio de Jesus Cristo. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança de transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Até o versículo de número 15. Glória a Deus. Nós vimos aí que a palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 15, nos mostra que o pecado entrou no mundo por Adão. Nós entendemos. Aqui está dizendo que o pecado, ele reinou. Mas aqui está dizendo que a morte reinou até Moisés, que é o Velho Testamento. No cumprimento da lei, que Jesus cumpriu a lei ficou inválida para matar. Por que morremos? Porque nós morremos fisicamente. Lembre-se que nós somos corpo, alma e espírito. Quando Adão comeu, o seu espírito ficou sujeito a morrer eternamente e ir para o inferno. A sua alma, que habita no seu corpo, ela ficaria aqui até o seu corpo morrer também. E quando o corpo morresse, o espírito também iria para o inferno, porque é a segunda morte. Mas tinha que cumprir a lei para não morrer o corpo e o espírito, que é o corpo espiritual da alma. O que Jesus Cristo fez foi cumprir a lei. Então ele diz: eu cumpri a lei, eu não morrerei espiritualmente e não morrerei fisicamente. Então ele morreu fisicamente para não substituir a nossa morte. E espiritualmente, ele nunca morreu, porque ele nunca pecou para poder morrer. Mas ele venceu a lei. A lei não mais é dona da raça humana, porque Jesus, ele tomou o lugar de Adão. Deus agora faz uma nova geração, como o último Adão, que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45. Deus, ele assume com a humanidade justiça agora através de Jesus Cristo. Porque por uma desobediência, Deus condenou todos que iam nascer de Adão. Todo homem que vem a este mundo, ele foi comprometido. Mas Jesus veio a este mundo, mas Jesus encarnou.
Ele não nasceu. Ele encarnou e a geração dele foi superior à de Adão, que Adão foi feito um boneco e ali ele foi soprado nas narinas sem pecado. Jesus foi gerado no ventre de Maria de uma substância que o Espírito Santo gerou. Nós não sabemos que células puras Deus usou para gerar Jesus. E ele teve os nutrientes de Maria mesmo. Por isso que o corpo dele era semelhança ao nosso. Por isso que a Bíblia diz que ele veio em semelhança do pecado e condenou o pecado na carne. Mas a origem do pecado veio através de Adão. Aqui no capítulo 3 de Gênesis, e versículo 14 e versículo 15, na queda do homem, quando Deus perguntou a Adão, Adão, por que tu se escondeu? Eu estava nu. Quem te mostrou que estava nu? Comeu do fruto que eu falei que tu não comesse, que tu ia morrer? Ele disse, a mulher me deu. Ele disse, por que fizeste isso? A mulher falou, a serpente me enganou. Ser amaldiçoada. Mas Deus falou uma coisa que nos traz uma terceira teoria sobre a origem do pecado. Ele falou para a mulher, eu vou colocar inimizade entre a serpente, a parte biológica, e a mulher, a parte biológica. E eu vejo aqui uma outra parte espiritual, que ele disse, e porém inimizade, já não era com a mulher, com a tua semente, que é referindo-se a Jesus Cristo. Deus ia colocar uma semente dentro de Maria para ela frutificar sem pecado. Vou colocar inimizade entre a tua semente, falou para a mulher, e a tua semente, falou para a serpente. Claro que um ser angelical, um anjo, ele usou aquele corpo, ele deu origem ali, a serpente deixou ele vir entrar nesse mundo e ali induzir o ser humano, induzir a mulher para a mulher induzir o homem. Então a origem da entrada de um ser maldoso foi através de um corpo da serpente. Por isso que Deus diz, a tua semente, tu deu início à entrada do mal, de um ser maligno ter falado através de ti. A origem do pecado, ela veio através de Adão. Era Adão que tinha que obedecer a Deus. Era Adão que tinha que ser perfeito. E Adão foi corrompido pela mulher, a mulher pela serpente, a serpente pelo ser maligno. E tudo deixa a entender que esse ser maligno aproveitou para dominar a terra. A teológica, pessoal minha, é que tudo deu-se origem ali. Seja o ser angelical que tem esse dominar a raça humana através da mentira, ou querer se rebelar através, né, do ser humano ali para Deus, que a Bíblia ela nos deixa muito claro coisas celestiais. Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós, agora as ocultas são para Deus.